Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live onde a gente traz aqui conteúdos de rápida degustação, mas com muita profundidade. Hoje nós estamos aqui com a professora Lisandra. Oi, prof, seja bem-vinda na nossa live. Oi, Fernanda, oi, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prof, como que é o título para eu não errar? Como que é o título da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre educação contra-hegemônica. É um nome super chique, né? É um nome super chique, prof. E olha só, gente, a prof ela vai se aprofundar em alguns assuntos que são super pertinentes, que são assuntos atuais, transversais ao nosso processo de formação. Então, fiquem ligados, conectados aqui, porque tá muito legal a nossa live de hoje, tá certo? Eu vou ficar aqui junto com a prof, porque a nossa live a gente vai conversando aqui, né, prof? E eu já vou subir os nossos slides e a prof fique muito à vontade. O palco é todo seu. Muito obrigada, Fê. Olha, embora aí não esteja com o nome educação contra-hegemônica, a educação contra-hegemônica e a educação contra-colonial ou decolonial, elas não são exatamente a mesma coisa, mas uma conversa com a outra, né? Principalmente no nosso país, que somos um país que tem uma herança colonial. Então, quando a gente pensa nas nossas heranças coloniais, e essas heranças são de poder, né? Porque quem tinha o poder era quem tinha invadido o nosso país, e eles impuseram toda uma forma de pensar, de agir, de uma cultura e costumes. Então, nós tínhamos aí uma imposição, uma opressão, né, que vinha daqueles que invadiram e colonizaram o nosso país. Então, por isso a gente fala de uma educação de desconstrução colonial. Ou, no caso de alguns que não foram colonizados ainda, os indígenas ou algumas comunidades quilombolas, aí eles vão trabalhar com a educação contra-colonial, porque é para não absorver nada disso que ficou aí de herança, né? Mas tanto a educação decolonial como a educação contra-colonial são educações contra-hegemônicas, porque elas vão contra a imposição daqueles que estão no poder, contra a hegemonia, certo? Então, por isso a gente também está falando de educação decolonial e contracolonial. Então, Fê, você passa ou eu passo aqui? Acho que você consegue passar, prof. Veja. Ah, tá. Pronto. Então, a gente vai pensar sobre essas coisas todas e como é que isso está relacionado com o currículo. E aí, o que eu fiz aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso? Eu trouxe uma questão, aliás, eu pesquisei algumas questões do ENAD e a partir dessas questões, que a gente não vai ficar aqui discorrendo questão por questão, mas eu busquei trazer para vocês o quanto essas questões e essas discussões são presentes hoje na educação e nas provas diversas que vocês vão encontrar aí.
inclusive nas provas externas que são aplicadas Brasil afora na educação pública, na educação básica, não só na educação superior, que vão trazer questões relacionadas à raça, gênero, sexualidades e questões diversas de desigualdades sociais, sempre pensando nessa perspectiva da educação que busca desconstruir esses valores que foram impostos. Então, a partir de uma questão discursiva do ENAD de licenciatura em artes visuais, que traz aí a Grada Quilomba, que é uma escritora importante da educação antirracista, inclusive como referência da educação antirracista, né? Porque ela não é uma educação uma escritora da educação antirracista, mas é uma referência para a educação antirracista. Nessa questão foi colocado foram colocados termos que são importantes para a gente pensar nessa educação contra-hegemônica. Então, ali na questão B e na questão C, a gente vê lá, explique o que significa silenciamento histórico e apagamentos de saberes. Identifique o papel da memória na formação de identidades individuais e sociais. Então, partindo desses termos, silenciamento histórico, apagamento de saberes, memória, formação de identidades individuais e sociais, é que a gente vai conversar um pouquinho como construir essa educação contra-hegemônica. Fê, a hora que você quiser aí, interrompe, tá bom, pergunta, traz aí uma contribuição que a gente vai batendo um papo aqui. A gente vai conversando, tá bom, prof. Eu já fiquei pensando aqui, a prof trouxe a questão, eu já ia dizer para eles assim, olha só, gente, eu não sei se a resposta está aqui embaixo, porque está bem pequenininha, mas se não tiver, tenta já, não está, né, prof? Não está, então qual seria a resposta correta? Que eles já podem pensar, né, sobre isso. Pois é, a ideia aqui é que eu vou apresentar para vocês costurar um pouquinho a partir desses termos, né? Vou trazer algumas outras questões que apareceram aí nos últimos 2 ENADs de licenciatura, e eu proponho para vocês que vocês depois busquem lá os ENADs e tentem resolver essas questões e peguem o gabarito, né? Então, eu não vou dar resposta, não. Eu vou trazer aí uma discussão... Boa, prof. Ótimo. Eu vou trazer aí uma discussão desses termos, vou dar referências para vocês aprofundarem, né? Porque são questões muito complexas que valem aulas e aulas. E, logicamente, ao longo do curso, vocês já tiveram algumas pinceladas sobre isso. Inclusive, quem teve aula comigo em alguma das licenciaturas, certamente já viu alguma coisa sobre essa temática, né? Então, vamos lá. A questão das identidades. Eu trago aí 2 referências de uma marca muito famosa, muito conhecida, que vocês conhecem, né? Que trabalha com produtos de estética e que estão presentes aí na casa de muita gente e que são propagandas recentes, relativamente recentes, uma de 2011 e uma de 2017. Então, olha só o que esta marca faz de incrível, porque é isso que as marcas de estética vão trazer, né? Olha, faz mágica com você. E qual é essa mágica? Bom, principalmente essa de 2017, ela criou uma polêmica muito grande, porque aí a discussão já era muito maior, a consciência contra-hegemônica, antirracista, a consciência política, identitária já era bem grande. Então,
essa de 2017, ela foi ao ar um único dia e já foi retirado, mas a gente pensa qual é a criatura que estudou marketing que acha que isso é marketing nos dias de hoje. Então, você vai usar esse creme e antes, você tinha pele escura e depois de usar, você vai ficar com a pele clara. Trazendo aí o quanto a branquitude ainda hoje é valorizada, né? O quanto a estética branca ainda é valorizada, a ponto, como eu falei, né? De uma pessoa, de uma grande empresa trazer isso como marketing. E essa narrativa identitária da identidade que vale menos e da identidade que vale mais vai reforçando estereótipos individuais e estereótipos sociais também, né? Então, as identidades dentro da área dos estudos culturais é bastante discutida e estudada e mostra o quanto que essa relação da narrativa social forma as identidades. E a gente tem que ter... Por que a gente traz isso para nós da educação? Por quê? Porque na educação a gente narra o tempo todo essas identidades. A gente tem que olhar para tudo que tem no nosso espaço educacional para pensar quais representações estão presentes. Já começa pelo próprio corpo de trabalho da escola, porque se você olhar quem são os professores, a cor da pele desses professores e dessas professoras, e quais são as mulheres que estão trabalhando na limpeza, porque são mulheres. Dificilmente você tem homem. Na educação também. Por quê? Porque a educação não é tão importante quanto ser médico, quanto ser advogado, né? Socialmente falando. Quem que está trabalhando lá na cozinha fazendo a merenda? E que cor é a pele dessas pessoas? E qual o gênero dessas pessoas? Como que são os banheiros dentro da escola? Quais são as figuras que estão representadas nas paredes? Quais são as bonecas que são oferecidas para as crianças? Qual a estética dessa boneca? Quais são os autores que são levados para essas crianças? Quais são os artistas? Qual é o gênero dessas pessoas? A sexualidade? A cor da pele? Então, isso é uma narrativa constante, né? E que está na mídia, veja só. Eu não me lembro, eu não trouxe aqui, e eu não tenho exatamente certeza da data dessa propaganda, mas entre 2010 e 2017, é nessa mesma data aí, nessa mesma época. Então, veja só a propaganda desta cerveja. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Encorpada, né? Então, e olha como está representada esta mulher aí do lado da cerveja, né? A questão da sexualização da mulher negra, que desde sempre aqui neste país, né, veio com essa também funcionalidade para quem estava arrancando as mulheres dos seus países e trazendo para cá, né? Então, a gente tem aí um processo de embranquecimento no Brasil e de purificação, porque era essa a propaganda que se fazia nesse processo de embranquecimento, de purificação da raça, né? Por isso que a gente fala de racismo, porque raça não existe, mas existia, foi criada, né, a partir dessas relações raciais no Brasil, e por isso o racismo é estruturante da nossa sociedade, né? Era justamente a partir do estupro de mulheres negras, né, da cessão de mulheres negras como mercadoria em relações comerciais e relações sociais, né? Então, a gente permanece com isso no imaginário até hoje, né? E a gente reproduz ainda, né, prof?
A gente reproduz comportamentos, a gente traz isso muitas vezes incorporado nas nossas práticas educativas, como a prof trouxe, né? O que são os materiais pedagógicos que estão disponíveis no ambiente, né, de aprendizagem, no ambiente escolar, que tipo de material acesso, que tipo de discurso eu continuo reproduzindo como uma normalização cultural e que não tenho consciência, né, do que eu estou fazendo. Por isso que falar sobre isso, dialogar sobre isso e trazer consciência e conhecimento é tão necessário. Justamente. E aí, você tem aqui essa questão do ENAD, por exemplo, abordando a questão da identidade. E a gente vê ali claramente, né, o quanto que a questão de gênero e a questão racial estão presentes nessa questão que traz identidade e está falando de obras de arte, né? Então, é uma questão importante que está trazendo essa discussão, e ela é de 2024, esse ENAD, tá? Aí você tem aqui uma outra obra de arte, né, que está também trabalhando a questão da estética, mas aí a estética da mulher negra, e desconstruindo aquela erotização do corpo negro, né? Então você vai e ela diz aqui, ó, muito tempo o corpo negro é cercado por estereótipos. Ora é erotizado, né? Ora é marginalizado. Que é isso que a gente estava falando logo agora. E essa polarização, né? Os extremos. Ou é um ou é outro. Sim. Então, se você olhar lá na questão B, você vai ver no finzinho, ó, pós-colonialista, a arte dita da cultura dominante. Então, em um pouco embaixo sobre a heteronormatividade, então esse padrão hétero, branco, masculino, né? Como a representação de poder, como a representação do corpo que vale mais na sociedade, né? Lembrei, prof, daquela música da Elza Soares, desculpa te interromper. Não, pode interromper, por favor. Porque ela fala sobre isso, né, do quanto que o corpo, quanto que vale, né? E ela tá falando desse corpo negro, né? Eu não lembro exatamente o nome da música, mas eu acho que é o Quanto Vale o nome da música, não é? Eu vou pesquisar aqui e depois eu falo. Com nomes, né? Eu também sou, prof, mas eu vou pesquisar aqui, eu já trago. Pode continuar. Mas eu vou, o cérebro vai indo aqui, daqui a pouco ela traz. Tá bom. Essa instalação da Benê Fonteles traz a questão do o que é ser brasileiro, o que é ser universal, né? Então, e ela vai falando sobre questões ambientais, ela traz questões de direitos humanos, várias questões para discutir o que é essa identidade também, né? E relacionando com o saber que vale, o que vale como referência. E isso, a cultura, o saber, o costume, a arte que vale e que é representada e que aparece lá nas nossas aulas, também vai dizer sobre identidade, né? E sobre as identidades sociais. Então, qual é a cultura que vale mais? A gente sabe que não é para ter e que a gente não está falando isso. Olha, essa cultura é mais importante, essa música é mais importante, ela vale mais, porque isso é etnocentrismo e a gente não faz, não pratica isso. Ou pratica? Ou será que pratica? Porque a gente não pratica na nossa fala. Mas quando a gente só leva uma referência, e olha, e se empolga, e olha, porque aquele pintor, o Van Gogh, porque o Michelangelo, porque o Leonardo da Vinci, porque a gente vai levando só aquelas músicas e aqueles... A gente já está dizendo, a gente só está levando referência de homem, branco, europeu, né? Então, a gente está praticando etnocentrismo
E o eurocentrismo, acima de tudo, a partir desta prática, né? E aí a gente também a carne que vale menos, né? O É, a preço carne mais barata no mercado é a carne negra, ela isso, fala. isso. Preço mais barato da, do mercado é a carne negra. É isso daí. Até hoje, né? Porque ela faz uma referência à venda do homem negro e da mulher negra nos mercados na época da escravização, mas ela faz essa relação com a atualidade, né? Sim, ela fala do desemprego, fala do encarceramento, né? Quem são os sujeitos que estão encarcerados, e aí ela vai destrinchando. Sim. E essa questão do encarceramento em massa é outra questão, e do genocídio dos jovens negros também é outra questão relacionada ao racismo e o quanto isso se reflete nas instituições. Porque daí a gente tem o racismo estrutural, que é aquele, e isso não é só o racismo, o machismo também, né? Mas eles estruturaram a sociedade brasileira e eles são como se fossem alicerces, mas mais do que alicerces, é como se fosse o cimento que faz parte do alicerce e de todo o concreto que foi permeando aí as construções. Então, ele não está só no alicerce, na base, na estrutura, mas ele também está impregnado nas instituições. E por isso ele contamina e está encarnado na gente. Então a gente precisa começar a desconstruir tudo isso, né? A tirar das nossas entranhas e das entranhas de tudo, né? Das instituições e também do nosso país. Por isso a gente tem que fazer um exercício de desconstruir, decolonizar, né? Tirar as heranças coloniais, descolonizar e manter longe daqueles que não absorveram. Então, contra-colonizar ou trabalhar com a contra-hegemonia, né? E quando a gente vai misturando essas relações de privilégio, de dominação e de opressão, isso vai ficando cada vez pior socialmente, né? Então, quando a gente fala, não é possível a gente fazer avaliações ou discussões e reflexões a partir de uma só identidade, porque cada um de nós, cada uma de nós, carrega várias identidades. E essas identidades, elas vão se sobrepondo, elas vão se entrelaçando, elas vão se misturando, vão se somando socialmente, que isso é a interseccionalidade. Então, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher branca. Então, se eu estou disputando algo social com um homem branco, o homem branco tem um privilégio em relação a mim. Mas se eu estou disputando socialmente alguma coisa, um espaço com uma mulher negra, eu tenho privilégio em relação a ela. Quer dizer, a gente se iguala no gênero, mas a gente não se iguala na cor da pele, que aqui se traduz racialmente, numa diferença racial. E aí você vai pensar na questão de classe, na questão de sexualidade e outras tantas questões que vão permeando essa estética cis heteronormativa, né? E branca e masculina. Então, quando a gente fala sobre interseccionalidade, a gente vai lá, olha só, a questão do ENAD que fala especificamente, a interseccionalidade é uma conceituação do problema. A interseccionalidade é uma discussão muito presente na educação antirracista,
na educação contra-hegemônica. E ela está aí, ó, o feminismo, ó lá, discutindo que feminismo é esse, porque o feminismo negro não é o mesmo do feminismo branco, porque a gente não pode igualar essas identidades, porque são várias identidades que nós temos em cada um de nós. E essas identidades fazem diferença socialmente. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, essa outra questão do ENAD, traz a questão, de novo, feminista negra, e fala sobre ali, quando a gente olha para a questão a partir dos diálogos estabelecidos na arte contemporânea, causas feministas e étnico-raciais que interseccionam raça, gênero e classe, né? Aí, quando a gente vai lá para uma outra questão do ENAD, está falando sobre esse coletivo baiano, o Afrobafo, vai falar sobre o quê? Pessoas jovens, negras, LGBTQIA+, moradores da periferia, que vão fazer performance, e essas performances são performances ativistas sobre a condição de ser negro, pobre, gay, morador da periferia e LGBTQIA+, porque também tem essa questão regional e tem essa questão de localidade. Essas outras questões também se interseccionam nas identidades, porque se eu moro no centro, moro na periferia, se eu moro num prédio, ou se eu moro num bairro nobre, né? Se eu moro numa casa com piscina ou se eu moro na favela, é completamente diferente como eu sou aceito, como eu me visto, né? E isso se soma à cor da minha pele, se soma ao meu gênero, se soma à minha sexualidade, né? E como esses grupos, esses coletivos, essa arte está sendo levada para a escola. Porque, por exemplo, o que eu mais ouço dentro da escola é: Ave Maria, tira essa música horrorosa. Qual será essa música horrorosa? Acho que não é Bach que está tocando. Acho que não é Caetano Veloso que está tocando. Né? Quando é essa música horrorosa, provavelmente é o funk. E por que que o funk é dito como música horrorosa? E de onde vem o funk? E que papel social tem o funk? Né? Será que a gente sabe? A gente é professor e vai dar aula de arte. E que na arte você tem que falar sobre música. E a gente sabe disso? Né? Ó, saiu um pouquinho aí, né? Sempre acontece essas coisas. Então, quando a gente fala de educação contra-hegemônica, a gente tem aí algumas referências. O Paulo Freire já era uma referência da educação contra-hegemônica quando ele trazia essa concepção da educação libertária, né? Que é a educação como prática de liberdade, a educação para a autonomia e toda a discussão que ele traz. A Bell Hooks, que é uma pensadora negra muito importante, conheceu Paulo Freire e fez uma crítica à educação como prática de liberdade, e ela escreve esse livro, Ensinando a Transgredir, Educação como prática para a liberdade. Ela escreve num diálogo com o livro do Paulo Freire. Né? Aí a gente tem o Nego Bispo, que é um pensador, educador quilombola, e ele traz esse conceito da educação contracolonial. Ele fala da importância
da descolonização e da decolonialidade, mas ele traz a educação contracolonial, porque ele diz: eu não fui colonizado, porque eu sou quilombola. A minha prática social, cultural e educativa é quilombola. Já traz no cerne as práticas fundamentadas nos valores negros, nos valores africanos e afro-brasileiros. Né? Então, por isso eu tenho que manter a minha prática, eu tenho que salvaguardar as minhas práticas culturais dessa opressão, dessa colonização, dessa hegemonia. Né? E aí a gente tem o Luiz Rufino, que é também um doutor lá da Unirio, praticante de capoeira, mas o Rufino, vale dizer, né, porque a gente fala muito da escrita negra e da valorização e da referência, mas o Rufino, ele é um homem de pele branca, né? Então, a gente, quando a gente olha para ele, ele é uma outra referência, ele vem de um, digamos, ele tem outro lugar de fala, porque lugar de fala também é uma coisa importante quando a gente fala sobre tudo isso, mas é importante saber que todo mundo tem lugar de fala. Mas qual é o seu lugar de fala? O seu lugar de fala, para falar de feminismo, eu, mulher, tenho um lugar, o homem tem outro lugar. Ele está falando do ponto de vista masculino sobre feminismo. E ele nunca viveu o machismo como uma mulher. Então, ele não pode falar do que é viver o machismo como uma mulher. Ou ele pode até falar porque ele leu, porque ele compreendeu. Só que, se eu estou falando sobre machismo e tem um homem falando sobre machismo, cabe a ele abaixar a orelha, fechar a boca e ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu sei mais do que ele, porque eu sou mulher. Né? E isso vale para todas as relações aí que a gente está falando de opressão e de hegemonia, quem está em qual lugar? Então, o meu lugar de fala é o lugar de quem vive essa opressão, quando eu estou falando de machismo. O lugar de fala da pessoa negra é de quem vive o racismo. Né? Então, não que a gente não possa tratar dessas questões, a gente tem que tratar, né? Porque é a sociedade inteira que tem que tratar dessas questões. Mas a gente tem que respeitar esses lugares. Né? E o Rufino, ele traz aí uma discussão que ele vai fazer um estudo sobre valores africanos, afro-brasileiros, africanos. Gente, peraí, que meu computador está querendo desligar. Não faça isso comigo. Meu Deus. Misericórdia. Meu Deus, porque a minha tomada está abrindo. Peraí, que a minha tomada vai lá, tá prof. desligar. Não. Vai lá, Pera não aí. deixa. Acho que eu salvei ele. Que bom que você viu antes, né, prof? Meu Deus do Nos céu. nossos últimos minutos do final do tempo aqui, ele vai fazer uma dessa? Não pode. Não. Então, o Rufino traz a imagem da encruzilhada, principalmente dialogando com essa figura do Exu, que é tão, né, aí coberta de estereótipos, para falar o que é que esses valores, esses símbolos ensinam dentro da educação afro-brasileira, né? E o Silvio Almeida, que infelizmente está vivendo aí uma história horrorosa, né? Que a gente sabe, a gente acompanhou aí, de assédio, né? E a gente não pode deixar isso para trás, mas a gente também não pode deixar para trás a contribuição intelectual que ele trouxe, principalmente porque ele é um homem negro, apesar de ser aí machista e ter feito
tudo isso que ainda estão apurando, né? Mas ele é um intelectual negro e a gente não pode simplesmente jogar tudo fora. E ele fez um estudo muito sério sobre racismo estrutural e ele traz isso, que se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. Por quê? Porque a gente, olha aí, a gente tem referências outras que vão discutir as referências que a gente leva para a sala de aula, né? Porque quais são os grandes clássicos? E o que a gente pode levar como referência? Porque aí traz uma figura da mitologia africana para se contrapor a esse grande clássico, né? E aí a gente tem uma outra obra de arte que, nesse caso, lá na questão da ENAD, está trazendo uma contraposição para discutir a questão indígena no Brasil, né? E o que foi, como é que isso foi posto? Se os jesuítas foram colocados aí como salvadores, né, dos indígenas. E, na verdade, o que foi feito com os indígenas? Ó, a carne mais barata lá no varejão, né, no varal exposta. Né? Que a carne indígena também está aí nesse lugar. Né? E aí, lembra que a gente falou sobre memória, sobre silenciamento? Essas narrativas coloniais vão provocando pelo silenciamento. Então, se eu falo que só fico falando de um que é maravilhoso, eu não preciso falar que o outro é ruim. É só não falar dele, que eu vou esquecendo dele. Eu vou provocando descredibilidade desse conhecimento. Então, essa prática colonial produz a descredibilidade de uma parcela de pessoas e uma parcela cultural e social que, pelo silenciamento, vai causando esse apagamento, essa morte. Uma morte que pode não ser física, mas é simbólica. Né? A pessoa deixa de existir, aquela cultura deixa de existir, aquela referência deixa de existir pelo silenciamento. E aí você não tem memória para buscar, né? E aí o ENAD traz duas questões referentes à oralidade e à cultura indígena, aí dos Baniwá e aqui dos Yanomami, que vai discutir a questão ancestral, de memória e do registro da cultura indígena. Né? E o esforço que tanto indígenas quanto africanos, das diferentes etnias e nações, tiveram que fazer para se apropriar da linguagem e da cultura do dominador, para depois usar essa mesma linguagem para poder fazer a contraposição. Né? Porque se eles não estão sendo ouvidos dentro da sua prática cultural, eles tiveram que dominar a outra prática cultural, né? Então, a decolonialidade, a contracolonialidade exige um esforço para fazer uma contraposição. E aí, quando fala de uma educação afrocentrada, não significa que você vai ter só a África como referência. Não, é que você vai ter também a África como referência, mas partindo da África. E não partindo o europeu falando sobre o africano. Não, o africano falando sobre o africano. O afro-brasileiro falando sobre a afro-brasilidade. Né? Aí você tem uma obra esqueci o primeiro nome dela, porque eu e os nomes, gente, daqui a pouco ela aparece, mas que é uma artista negra, né, brasileira, é super importante, e eu tenho todos os problemas com os nomes, então daqui a pouco ela vai aparecer. A questão trazendo o hip hop,
que é uma outra cultura marginalizada, né? E o Rufino falando de novo o quanto a memória é importante, e vem outras questões aqui, ó. Rosana Paulino. Outra questão que traz em outro ano a mesma artista, Rosana Paulino, para discutir o resgate da memória por meio dos corpos, né? E por isso que eu trouxe essa referência do Rufino, que diz que os africanos trouxeram só os corpos e a memória. E tudo que foi construído a partir disso, né? E para finalizar, ó, aqui tem uma outra questão falando dos quilombolas e do saber quilombolo e a importância de você falar sobre educação quilombola com os quilombolas, porque eles que sabem dos valores que são caros para eles e não querer impor o nosso currículo, né? Então aqui, ó, essa é uma outra referência importante, que é da Zoilda Trindade, que discute os valores civilizatórios afro-brasileiros, que são os valores que são pilares das práticas culturais e educativas afro-brasileiras, né? Então, isso é super importante para a gente falar sobre a educação contra-hegemônica. E aí, gente, tem a última questão que eu trouxe era sobre música, né? Para dizer que eu fiz uma pesquisa principalmente, trouxe, quer dizer, como referência principalmente questões de artes visuais, mas a prova de música tem os mesmos conteúdos lá, né? Quando você pega outras provas de licenciatura, você vai encontrar os mesmos conteúdos. Então, essa discussão da educação contra-hegemônica, decolonial, antirracista, antimachista, anti tudo que nos oprime, né? É super importante hoje para essa desconstrução. Então, gente, aprofundem-se nesse conteúdo, porque é importantíssimo, tanto para as provas quanto para as práticas educativas. Hoje você não tem como ser professor sem trabalhar com esse conteúdo. E é isso, gente. Prof, é um conteúdo. Eu podia tirar o slide, prof? Podia, eu já estava tentando tirar, que já estava procurando. Eu estava refletindo aqui, né, que para além, né, das nossas práticas educativas, para a nossa formação enquanto ser humano, a gente precisa se formar como ser humano, né? A gente precisa desenvolver a nossa humanidade. E esse conteúdo, ele permite com que a gente olhe para essa humanidade e a gente se questione, calma aí, será que a minha humanidade está desenvolvida? Ou eu preciso pensar e olhar para outras perspectivas? Porque a nossa perspectiva, né? O nosso olhar, a nossa prática, a visão que nós temos de mundo, a nossa cultura, permeia a nossa prática educativa. Então, se eu não busco essa formação, né, da minha humanidade, que é permitir que esses conteúdos me atravessem de fato, e quando eu falo atravessar, não é atravessar, passar aqui do lado, né? É atravessar de entrar, né? Porque aí isso faz com que eu dialogue com aquilo que eu tenho como cultura e eu questione. Calma aí. Como é que está sendo a minha prática? Será que a minha perspectiva, será que aquilo que eu estou reproduzindo enquanto discurso está coerente com a forma com que eu de fato ajo, as minhas ações? Porque às vezes a gente tem até um discurso politizado, mas pode passar de falácias, né? Apenas. Se isso não está permeado em mim, naquilo que eu pratico, naquilo que eu faço enquanto essa prática pedagógica, enquanto cidadão, né, prof? Então, olha só, eu queria estar aqui, prof, conversando um montão contigo, Nossa, porque é um mas isso aí assunto dá assim. Pano para manga, como diz o outro, né? Nossa, é conversa pra caramba. É isso, prof. Prof, foi muito bom. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Eu estou aqui assim, ó, oriçada, querendo falar mais, assim, querendo pensar mais. Eu só queria dar uma outra dica aí para o pessoal,
Para Sim. dar uma entrada no site da UFABC, a Universidade Federal daqui do ABC Paulista, e procurar pelo Africanidades. É um curso de extensão que é oferecido todo ano, no segundo semestre, né? Agora acabaram de encerrar as inscrições, mas tem online também, por isso que eu estou falando. Então, deem uma olhadinha, vejam aí o período, marquem na agenda para vocês olharem no ano que vem, lá para junho, julho, porque é um curso muito importante, muito legal. Eu dou aula lá também. Esse ano a gente está com a temática de africanidades e americanidades, para falar sobre a América Latina, né? Então, cada ano tem uma temática diferente, e aí são 40 horas de curso para se aprofundar, né? Então, Excelente, prof. Muito bom. Pessoal, é isso, gente. Abracem a dica aqui que a prof deu, né? E coloca já lá na agenda de vocês, porque é necessário a gente pensar informações, né, para isso tudo que a gente está conversando aqui. Prof, é isso então. Finalizamos o nosso tempo de aula live, conteúdo super necessário que a prof trouxe assim, ó. Meu Deus, foi muito veloz. E muita coisa. Muita coisa, mas que já amplia, né, a nossa perspectiva, inclusive para a gente se aprofundar e a gente buscar conhecimento a partir de tudo aquilo que a gente conversou aqui, né, prof? Isso aí. Pessoal, um beijo e um abraço para vocês. A gente fica por aqui. Prof, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Obrigada, Fê.